Fala pessoal, eu sou o Conrado, fundador da Montanha e Mato, guia de montanha e trekking há alguns anos, bons anos, e pratico montanhismo desde quando eu nasci. Hoje vamos falar sobre a barraca Joy Fox. Por que vamos falar dela? É uma barraca de custo-benefício excelente, a gente encontra ela no Mercado Livre num preço muito acessível e gera muitas dúvidas se ela realmente vale a pena. Então hoje eu vim falar se ela vale a pena. Fica até o final do vídeo, veja como escolher uma barraca e tome sua decisão assertivamente. Primeira coisa, o que a gente deve levar em consideração na compra de uma barraca são alguns fatores. Seu volume, isso ela não é muito boa, ela é bem volumosa, mas uma forma de diminuir o volume dela é tirar as estacas e não deixar ela enrolada. Então a primeira coisa que eu faço com a barraca, seja essa daqui, seja a minha de uso pessoal, com uma barraca mais técnica, eu jogo isso aqui fora, ó. Entre aspas, só não uso no trekking, mas deixo para guardar em casa, que é muito bom, né? E depois a gente separa as varetas e o spec, consegue colocar na lateral da mochila, do lado de dentro também, enfiado ali, fica muito bem organizado. E eu dobro a barraca e ponho no fundo da mochila. Já diminuiu bastante o volume dela, olha só, lá no fundo da mochila. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração, então o primeiro ponto é o volume. Isso ela não é tão eficiente, ela é volumosa comparado com outras barracas. Mas outro ponto que a gente leva em consideração é as varetas. Isso é muito importante, né? A vareta deve ser em alumínio, tá? Então essa aqui ela é de alumínio, ela é mais pesada e volumosa por causa até das varetas. As varetas é um alumínio bem resistente, bem grande, bem grosso. Então eu gostei bastante disso dela, veja. Outro ponto muito importante é o quanto essa barraca aguenta de coluna d'água, né? Coluna d'água é o que a gente mede a chuva, tá? A coluna d'água vai ser medida em milímetros de coluna d'água, e a barraca tem que aguentar aí pelo menos 3.000 milímetros de coluna d'água, tá? Essa barraca ela aguenta 3.500 milímetros de coluna d'água, já é considerável. O Brasil é mais que o suficiente, né? É uma barraca que eu te falo que até suporta uma Patagônia também, sabendo montar a barraca direitinho e tudo. Inclusive vou mostrar aqui como é que monta a barraca, né? Essa barraca ela tem no caso as abas para neve, que isso não é tão bom para o Brasil, deixa a barraca mais quente, mas dá para você enrolar ela e deixar um pouquinho com as entradas de ar, tá? Outro ponto importante, é uma barraca autoportátil. O que é uma barraca autoportátil? É uma barraca que ela consegue manter-se montada sem você enfiar o spec dela. Ela é autoportátil, então isso é importante. E um outro ponto muito importante também, são vários, né? Ela tem os encaixes de ilhóis, assim, ó, tá vendo? De encaixe na vareta, que você vai encaixar a vareta aqui, ó, sem precisar de ficar passando ela em tecido. Isso facilita muito a montagem, inclusive se chover. Tá armando uma chuva aqui, vocês vão ver que monta muito rápido, então vocês conseguem montar numa situação mais crítica de forma fácil e principalmente montar sozinhos. Então vamos lá, vamos para a montagem. Começa pegando a barraca em si, estica ela. Essa barraca é uma barraca de 2 portas.
Nós começamos montando a barraca, encaixando a vareta, né? Depois ela está toda esticada, a gente encaixa nesses filhóis aqui, ó. Faz uma pressãozinha ali no chão para ele não escapulir e vem envergando a vareta. Ela não quebra, ela foi feita para isso. Encaixa no filhói de cá. E aí começa a brincadeira. Juntou no meio, amarrou. E vem encaixando os filhóis. Quando eu disse de uma barraca autoportátil, é disso que eu estou falando. Ela fica montada mesmo sem ter fincado nada, tá vendo? Ela já está na posição dela. Ela tem uma porta do lado de cá e outra do lado de cá. Agora vamos para o sobreteto. O sobreteto, a gente percebe que ele tem a costura selada. Isso é importante. E é um material bem grosso, por isso está o volume e o peso. Essa barraca ela pesa 2,6 kg, tá? É uma barraca, vamos dizer, razoável. Pelo preço dela, é um peso muito bom. Hoje, se a gente for comprar uma barraca que pesa aí na faixa de 1,8 kg, 2 kg, desse mesmo tamanho, a gente vai pagar aí 3 ou 5 vezes mais, né, do que essa barraca. Essa é uma barraca aí na faixa de, hoje, né, é uma barraca na faixa de R$500, 500 a 600. E se a gente for comprar uma barraca mais leve, vai sair na faixa aí de R$2.000. Ou uma barraca mais leve que aguenta mais água, mais chuva, vai ser na faixa aí de R$3.000. O que vai ser uma barraca que aguente mais chuva? Essa barraca aguenta 3.500 milímetros d'água. Uma barraca de 6.000 milímetros d'água vai ficar aí na faixa de uns R$2.500, tá? Pesando 1,8 kg a 2 kg. Essa é uma barraca para 2 pessoas. São 2 pessoas, casal, vamos falar assim, né? Não fica bem ali com os equipamentos, tá? Todos ali dentro. Uma pessoa com equipamento ali dentro fica muito, muito confortável, sobra espaço. Mas ela é uma barraca para 2 pessoas, tá? Ela tem uma varanda, ela tem 2 portas e cada porta de um lado forma uma varanda diferente. Vou mostrar para vocês. No meio sempre tem fitinhas para amarrar o meio. Igual quando eu comecei montando a barraca, faz o mesmo aqui. Ela tem os jacarés nos 4 cantos. Eu falei jacaré, mas pode ser também considerado encaixe macho e fêmea. Tá? E o importante é essa fita deixar ela frouxa. A gente vai ajustar ela depois do final.
encaixar os 4 cantos, deixando frouxo todos os cantos. Vocês já vão entender por que deixar frouxo todos os cantos. Isso vai ajudar a deixar ela mais esticadinha no final, que é o importante. A barraca, quanto mais esticadinha ficar, ela fica mais resistente ao vento e à chuva também, tá? Os specs dela são specs que eu achei muito bons, não são tão pesados, não são dos mais leves, mas furam muito bem, bem pontudos e bem grossos e rígidos, então eles são muito difíceis de entortar, viu? E o muito importante quando a gente montar uma barraca é sempre colocar o spec 45 graus com a ponta para dentro da barraca, tá? Porque aí quando essa barraca sofrer vento, ela vai fazer essa alavanca aqui, ó, deixando mais resistente o spec, do que colocar assim ou assim, ela vai puxar para fora. Então 45 graus para dentro, tá? Nessa posição, para dentro da barraca. Dessa forma. Ela vem com as cordinhas. Essas cordinhas só pra gente colocar aqui, ó. Tá vendo? Pra gente abrir mais a barraca. Isso em caso de muito vento e muita chuva é de extrema importância. Nesse caso aqui não tem tanta necessidade, né? Os outros pontos que nós poderíamos colocar é aqui, ó. Mas aqui apenas para segurar a barraca, tá? Não precisa de colocar para deixar ela montada, igual algumas barracas que não são autoportáteis. Então eu vou botar só nas portas. Já coloquei nas portas, mas eu vou colocar também bem no meio aqui, ó, para o sobreteto não ficar encostando na barraca. Isso é muito importante, tá? Agora que ela tá esticada, eu venho tensionando aqui, ó, essas fitas laterais, para deixar ela mais esticada ainda, ó, tá vendo? Sem encostar. Do jeito que ela tá aqui, ela já aguenta muita chuva e muito vento, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Essa é uma porta que abre desse jeito, ó. Tá? E aqui, ó, é o espaço interno dela. Vou deitar aqui, deixa eu botar desse jeito, pra vocês verem mais ou menos como é que fica. Espero que esse lá não caia. Mas é isso, ó. Cabe 2 pessoas, uma do lado da outra, e no avanço o equipamento.
Eu tenho 1,75 m, é confortável para mim. Acredito que uma pessoa de até 1,80 m dá para dividir a barraca. Agora, uma pessoa maior não dá para dividir. Tem que dormir transversal para ficar mais confortável. Vou fechar aqui. Uma dica importante, toda vez que fechar, sempre perto de onde você abre, e os dois zíperes tem que bater um no outro, assim, ó. Tá? Para evitar de entrar bicho, é muito importante. Dando a volta aqui, ó, na barraca, a gente tem aqui, ó, que eu falei para deixar mais puxadinho ainda, tá vendo? Um lugar que vente muito ou chova muito. Aqui uma áreazinha de ventilação com uma armação que a gente abre para poder respirar e não condensar tanto. Então isso aqui também ajuda a não condensar, ó, esticando, tá? Ter os 4 lados para colocar a cordinha e puxar, beleza? Essa porta já abre diferente, ela abre assim, ó. E aqui é outra porta. Essa porta é legal, que a gente pode fazer o seguinte, ó. Em um dia mais chuvoso, você pode colocar seu bastão de caminhada aqui, ó. 2, um de cada lado, e fazer uma varanda. E cozinhar ali dentro na varanda. Assim, ó. Ó, que beleza. E essa é uma barraca que eu tenho usado quando eu vou acampar com mais de uma pessoa. Por exemplo, usei ela na travessia Baipendi-Uruoca, uma travessia de 4 dias com meu filho. Minha barraca técnica é uma barraca de uma pessoa, então para ir confortável em espaço, fui com ele. Lembrando que eu sou guia, tenho um ótimo preparo físico e estou acostumado a carregar peso. Então esse peso de 2,5 kg não me incomodou, mas para quem procura uma barraca mais leve, ela não é indicada. Mas para quem procura um custo-benefício bom, ela vale muito a pena, pode ir sem problema nenhum, porque ela vai te atender bem, principalmente aqui no Brasil, tá? Lembrando que é uma barraca um pouco quente pelas abas de neve, tá? Então, se você pretende fazer algumas travessias, como Ponta de Uatinga, Saco das Bananas, acampando, ou essas travessias de litoral, de lugares muito quentes, ela vai ser bem quente, então lembre de enrolar bastante ali, bem enroladinho, as abas de neve dela, esticar ela bem, colocar as cordinhas e abrir as pontas de ventilação e as janelinhas para poder dar uma amenizada, beleza? Espero que tenham gostado. E é isso, esse é um vídeo informativo mostrando para vocês se vale a pena ou não, os custos-benefícios e como escolher uma barraca. Não necessariamente querendo falar que você deve comprar esse modelo ou essa marca, beleza? Mas é uma marca que está assim, das mais baratas aí no mercado hoje no Brasil, que vale a pena, porque a gente acha barracas mais baratas, às vezes até no mesmo preço, que não valem. Tome muito cuidado, viu? Importante barraca sempre ter sobreteto, viu? Esse sobreteto, ó, que vem até o chão, beleza? Ele tem que vir até o chão, senão a barraca não vem até o chão, sobreteto, não vale a pena.